Olá pessoal, meu nome é Elisângela da Neuropsifarm. Hoje vou dar continuidade ao intensivão de neurociência, o curso de imersão gratuito tratando da emoção. Mas pessoal, quero pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no meu canal Neuropsifarm. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Agora será sobre a emoção, o sentimento e a socialização. Essa é a primeira parte, tá ok? Bom, a emoção, ela é responsável pelo colorido, brilho e calor exibido pelas vivências humanas. É definida como um mecanismo de adaptação do sujeito ao meio ambiente e ao seu grupo social. Tem como objetivo garantir a sobrevivência. De acordo com a teoria valoniana, a atividade emocional é biológica, visto que há componentes orgânicos vegetativos em sua origem. E social, por ser o primeiro e o mais forte vínculo entre os seres da mesma espécie. A finalidade é de ser a fase intermediária entre o estado orgânico e a cognição. A emoção, ela estrutura-se em torno de 3 dimensões essenciais. A valência, com o paradigma positivo agradável e negativo desagradável. O alerta, calmo ou tenso. E o controle, possível, impossível, e aí vem o pânico. A característica da emoção compreende informações químicas, mecânicos musculares e abstratas, a representação. Logo, a emoção enquadra-se entre o corpo e a mente, interpretando sinais orgânicos, representando-os junto com a cognição e informando a consciência. A nível de consciência, a emoção caracteriza-se como um produto da avaliação inconsciente de um estímulo com potencial de favorecer ou dificultar as metas do indivíduo. Em seguida, direciona a atenção do indivíduo para a reflexão consciente e a avaliação inconsciente do estímulo, gerando, dessa forma, os sentimentos. Portanto, a emoção é parte corrente da situação de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, encorajando respostas como combate, escapar de predadores, alimentação, abrigo, amor e sexo. A avaliação de estímulo ocorre por influência do passado ancestral da espécie humana. E através desse, projetou-se a estrutura das emoções. Como parte de um sistema de controle orgânico, correlacionando a pessoas e ao meio onde o indivíduo vive.
Apesar do grupo social possibilitar a sobrevivência da pessoa, é nesse ambiente que o indivíduo adoece. De acordo com Foucault, 1972, a doença mental é criada na sociedade, dentro da sociedade, devido às suas regras e exigências, bem como pelo modo de vida do indivíduo. O contato com as regras, segundo Piaget, inicia na infância. Período este onde há uma ideia de sagrado e imutabilidade das normas, advindas da família e do grupo social da pessoa. Representada por uma ou mais figuras de autoridade que determinam sanções expiatórias, causadoras de sofrimento para aqueles expostos a elas. Seguindo esse raciocínio, os indivíduos podem acreditar que essas regras valerão por toda a vida, não refletindo e não as adaptando às situações reais vividas. Assim, não raciocinando por si próprio. Apesar desses indivíduos terem emoções disfuncionais, eles seguem obedientemente as regras e adoecem com as mesmas. Dessas, as regras mais significativas são as crenças centrais negativas sobre si mesmo, como crença de desvalor, desenvolvida na relação com os pais e a sociedade, que são exigentes e autoritários, os quais desvalorizam os pontos positivos do indivíduo, podendo gerar transtornos de humor, em geral depressivo. Crença de vulnerabilidade. Indivíduo sentiu-se inseguro e desprotegido na relação com os pais ou outros envolvidos na relação, deflagrando transtornos de ansiedade. Crença de desamor. O indivíduo percebe-se como rejeitado pelos seus responsáveis na infância. E quando adulto, passa a se comportar fazendo buscas desenfreadas por amor e aprovação, bem como exigindo amor da pessoa ou das pessoas que ama e admira. Esta crença está vinculada aos transtornos de personalidade. Há 5 tipos básicos de vivências afetivas. O afeto está no topo da hierarquia, no que se refere ao componente emocional. É a qualidade e o tônus emocional que acompanha o raciocínio. Logo, é o colorido emocional que enriquece o pensamento. A emoção.
A emoção é a reação afetiva aguda, momentânea, disparada por estímulos significativos, conscientes ou inconscientes. É acompanhada de reações somáticas e comportamentais. Está relacionada a um objetivo, portanto, interfere mais na ação do indivíduo do que na cognição. Quando a emoção é deflagrada, há alterações externas que podem ser observadas. O processamento emocional envolve a atenção, induz modificações autonômicas, aceleração do pulso, rubor, palidez, batimento cardíaco, instiga modificações endócrinas, causa modificações musculares, como o sorriso, provoca modificações comportamentais, como agitação, evitação, aproximação, entre outros. A paixão caracteriza-se como um estado de afeto intenso, centralizando e dirigindo a atenção, dominando a mente do indivíduo, inibindo todos os outros interesses. Vincula-se ao comportamento do indivíduo. O estado de humor é a emoção de fundo, a qual penetra em toda a experiência afetiva, agindo sobre a percepção das experiências vividas pelo indivíduo. É mais difusa que a emoção e pode proporcionar um autodirecionamento do comportamento para aproximação e afastamento da situação. Logo, o estado de humor há a junção do fator somático e o fator psíquico. Cabe ressaltar que o humor interfere mais sobre a cognição do indivíduo do que sobre as ações. Porém, boa parte do que é vivido comportamentalmente se relaciona às condições vegetativas do organismo. O sentimento é o estado afetivo estável, ligado ao pensamento, à crença central e à representação, à imagem mental e à intelectualidade do indivíduo. Desse modo, o sentimento é um produto cognitivo dependente da existência da palavra e dos conceitos do pensamento, para codificar o estado afetivo. Contudo, o sentimento também é resposta comportamental, definida como experienciar mudanças no corpo, associada à imagem mental da situação e aos aprendizados passados sobre situações semelhantes. Portanto, o sentimento também está associado à memória. Para a elaboração do sentimento, é preciso dois processos básicos: a imagem mental do corpo decorrente da ativação de um estado do mesmo ou do sistema cognitivo,
juntamente com as imagens do estímulo. A eficiência do sistema cognitivo, que acompanha em paralelo o sistema emocional. Pode-se classificar os sentimentos em tristeza, melancolia, saudade, nostalgia, vergonha, impotência, aflição, culpa, remorso, autodepreciação, autopiedade, sentimento de inferioridade, infelicidade, tédio e desesperança. Também em alegria, euforia, júbilo, contentamento, satisfação, confiança, gratificação, esperança e expectativa. Agressividade, a raiva, a revolta, o rancor, os ciúmes, o ódio, ira, inveja, vingança, repúdio, nojo e desprezo. A atração, o amor, o tesão, a estima, o carinho, a consideração e a admiração. O perigo, temor, receio, desamparo, abandono e rejeição. O narcísico, a vaidade, o orgulho, a arrogância, impotência, superioridade, empáfia e prepotência. As características comportamentais da emoção. A expressão facial. A expressão da emoção é crucial para o desenvolvimento e a regulação do relacionamento interpessoal, visto que está envolvida com a formação de afeição e a regulação da agressividade. O movimento motor da expressão da emoção involuntária é controlado a partir do córtex do cíngulo anterior, do lóbulo temporal medial e gânglios da base, produzindo, por exemplo, o sorriso natural. Ademais, o hemisfério direito está relacionado às emoções negativas, como tristeza, angústia e raiva, entre outros. Por outro lado, o hemisfério esquerdo está relacionado a emoções positivas, de alegria, satisfação, entre outros. Lesões na parte anterior e posterior do hemisfério direito provocam comprometimento na identificação de emoções. Além disso, as lesões
na amígdala provoca um comprometimento na identificação de expressões faciais de medo, de raiva e surpresa. Entretanto, não há prejuízo no reconhecimento de faces familiares, o qual ocorre em lesões do lóbulo temporal inferior, bem como o olhar fixo em características faciais que também é prejudicado. Em geral, no envelhecimento, há uma queda da performance de idosos em reconhecer expressões faciais de raiva e de tristeza, comparado com adultos jovens. Porém, a expressão de medo é igualmente reconhecida. A prosódia emocional. A linguagem falada é composta de uma entonação que pode ser neutra ou pode contribuir para colorir afetivamente o conteúdo linguístico. O colorido emocional da entonação é denominado de prosódia emocional. Tipos de emoção. Aqui trataremos das emoções primárias, também denominadas de emoções básicas, como representam emoções como alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e repugnância. Estas emoções são classificadas como disposições inatas, ou seja, o conhecimento emocional biológico que nasce com o indivíduo. A área encefálica responsável por essas emoções é o sistema límbico, principalmente a amígdala. Em situações complicadas, tais como superação de obstáculos e ou perdas, a emoção primária tem o objetivo de incitar o indivíduo para o caminho da evolução. Logo, essas situações são denominadas de tarefas de adaptação comum. Cada emoção deflagrada frente a essas situações responderá conforme o sinal universal distintivo, dependendo da conquista ou não do objetivo. Assim, quando surge a alegria, a meta é atingida ou mantida. A tristeza, a falha em atingir ou manter a meta. Raiva, a perda da meta. O medo, há uma expectativa de falhar em concluir a meta. As emoções não são simples, mas compostas por um conjunto de estados relacionados. Cada membro do conjunto define características do todo, como, por exemplo, a expressão comum e a atividade fisiológica. Essas características são únicas para o conjunto, diferindo para outro grupo de emoções. Pode-se dar como exemplo o grupo de expressão da raiva. Este grupo apresenta certas configurações de padrão muscular facial distinto de outros grupos, como
As sobrancelhas são abaixadas e puxadas juntos. As pálpebras dos olhos são levantadas ou um pouco contraídas. E a musculatura dos lábios é contraída. Uma emoção é provavelmente observada quando está ocorrendo mudanças comportamentais no indivíduo. Estas são denominadas de sistema de resposta de mudança emocional. São geralmente complexas, sendo organizada no senso de existência interrelacional e distinto. Rápida. Algumas das mudanças no sistema de resposta são comuns em todos os indivíduos. Algumas respostas não são únicas no ser humano. Quanto à elaboração e ao processamento das emoções básicas, esses são realizados preferencialmente pelo hemisfério direito. As emoções secundárias referem-se às emoções aprendidas no meio social do indivíduo, envolvendo a categorização de representações de estímulos, que podem ser classificados como bons ou ruins. O córtex pré-frontal é onde se encontram os engramas dessas emoções, mas também envolve o sistema límbico, incluindo emoções como embaraço, ciúmes, culpa, vergonha e orgulho. O conhecimento emocional e moral adquirido pelo indivíduo por meio do grupo social e cultural que está inserido são denominados de disposições pré-frontais. Estas são distintas das disposições inatas, necessárias às emoções primárias. Porém, as disposições pré-frontais dependem das disposições inatas para existir. A amígdala, predisposição inata, e o giro do cíngulo anterior atuam nas disposições pré-frontais, emoção fria, de modo consciente, automático e involuntário, aos quais, por sua vez, respondem conforme a sequência a seguir. Disparam os núcleos do sistema nervoso autônomo e esses, por sua vez, enviam sinais para os nervos periféricos. Assim, há respostas fisiológicas características da emoção. Ativam também o sistema motor por meio do envio de sinais, disparando o movimento da musculatura esquelética, principalmente dos músculos da face e postura corporal, os quais expressam características únicas da emoção deflagrada. Proporcionam mudanças no corpo e no cérebro por meio de ativação do sistema endócrino. Dispara a liberação de neurotransmissores do tronco encefálico e prosencéfalo basal,
para as regiões corticais e subcorticais. As alterações proporcionadas por 1, 2 e 3 geram as emoções de fundo, isto é, o estado emocional do corpo. E as mudanças causadas por 4 ocorrem no tronco encefálico. Regulam a homeostase do corpo. E interferem nos processos cognitivos, causando alterações mentais adicionais, que atuam de forma paralela à resposta emocional. Logo, as lesões na amígdala e no giro do cíngulo anterior trazem prejuízo ao processamento das emoções primárias, e as lesões provocadas no lóbulo pré-frontal, ventroorbital, medial causam comprometimento às emoções secundárias. A emoção de fundo é definida como uma sensação contínua em um estado geral e não específico do corpo. Geralmente é exibida na forma de tensão, irritação, desânimo, tranquilidade, entusiasmo ou animação. Percebe-se-a por meio de detalhes sutis como a postura do corpo, a velocidade dos movimentos e do pensamento, mudanças na mímica emocional, e grau de contração da musculatura facial. De acordo com Damasio, 1996, a emoção de fundo é uma representação mental, uma imagem mental gerada pelo cérebro, criada por meio de informações atualizadas de um complexo procedimento de contorno do corpo. Os responsáveis pela representação da imagem mental e do contorno do corpo são os núcleos neurotransmissores do tronco cerebral. É por meio desse procedimento que o cérebro é capaz de forjar as características comuns de dada emoção, provocando o sentimento de como se tivesse dada emoção de fundo. O fenômeno como se sentindo simula um acontecimento por meio da repetição de imagens mentais que determinam a situação imaginada, girando o estado do corpo. Dessa maneira, o córtex somatosensorial funciona como se estivesse recebendo sinais do estado do corpo e gera, a partir dessa informação, uma emoção de fundo determinada. Um exemplo desse mecanismo
são os empregados em técnicas de relaxamento, de respiração, as técnicas de imaginação dirigida, de meditação, né, de imagens para o relaxamento. Né. Deixei para vocês uns vídeos sobre esse assunto. Confere lá no canal. Tem a técnica de respiração diafragmática. Também tem uma demonstração aqui de técnica de relaxamento. E tem a teoria também. Deixei para vocês também a teoria de técnicas de relaxamento. Todas elas trabalham com essa emoção de fundo, né? Com esse funcionamento como ser. Apesar da capacidade do cérebro de simular um estado emocional de fundo, esse não é idêntico ao estado emocional real na sua totalidade. Pois o cérebro apenas cria a imagem mental da emoção. Contudo, o fenômeno como ser pode influenciar na decisão do indivíduo. Então, é por isso que é tão importante empregar técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, né, para auxiliar a pessoa em lidar com as suas emoções e tomar decisões. Então, eu fecho aqui. Trataremos especificamente hoje sobre emoção e a razão. A emoção executa um papel importante na razão, auxiliando o pensamento, o planejamento, a tomada de decisão, analisando as consequências da decisão e fazendo previsões. Ademais, a emoção considera o juízo moral, os preceitos sociais e a visão pessoal do indivíduo. Logo, a emoção é uma função cognitiva que atua juntamente com o pensamento lógico. Ambos trabalham como complementares na análise dos estímulos externos e internos do indivíduo para a tomada de decisão. De acordo com Vallon, o raciocínio é uma diferenciação da afetividade. É por esse motivo que a emoção e a razão aparecem ao mesmo tempo e se confundem um com o outro. Assim, cada pensamento apresenta uma carga emocional. Por outro lado, Damasio, os sentimentos são também influenciados pelos processos cognitivos. A imagem mental de um estímulo com potencial para favorecer ou dificultar as metas do indivíduo é processado pela memória de trabalho e arquivada na memória de longo prazo. Desse modo, quando a imagem mental é gerada durante o processamento da informação ou na recuperação da memória, esta instinga uma resposta emocional como ser, afetando o comportamento do indivíduo. Ademais, a emoção retorna ao pensamento por meio de um sistema de feedback para compor o processo de tomada de decisão. Assim,
Cada estado emocional é acompanhado pela cognição, bem como pelo comportamento. Por exemplo, o sentimento de alegria, júbilo, exibe um modo cognitivo de múltiplas e rápidas evocações de imagens referentes à situação, realizada por um processo associativo de representações, proporcionando uma riqueza de informações positivas. O modelo cognitivo da alegria é seguido pelo comportamental, o qual apresentará desinibição da eficiência motora, o relaxamento, aumento do apetite e do comportamento exploratório. O extremo desse comportamento é a mania. Por sua vez, o modelo cognitivo da tristeza ocorre uma lentificação da evocação das imagens, com associações empobrecidas entre as representações, bem como concentração excessiva nas imagens negativas. A cognição é acompanhada por um comportamento de inibição motora, redução do apetite e do comportamento exploratório. Em um estado grave, ocorre a depressão. Em resumo, as emoções são multifacetadas. Percorrem todo o corpo, provocando mudanças nos domínios da experiência subjetiva e na fisiologia central e periférica. As emoções não só produzem sentimentos sobre as coisas, mas também produzem sentimentos de como se estivesse fazendo alguma coisa. Lembre-se de ver a primeira parte de emoções, sentimentos e socialização. Trata-se especificamente desse como se, tá? É importante para tentar seguir a linha de raciocínio sobre as emoções. Ok? O estado como se pode ser entendido como impulsos que promovem decisões, pensamentos, associados às mudanças automáticas e neuroendócrinas, que antecipam a resposta comportamental. Como consequência, ao ato motor, juntamente com a resposta emocional. Há emoções que provocam qualidades imperativas e possessivas, que orientam a consciência do indivíduo para dado objetivo. Fenômeno denominado de controle precedente. Desse modo, a emoção, ao competir com outras respostas emocionais, sociais, ganha o foco da atenção, da memória de trabalho e da consciência. Aquela resposta que apresentar maior controle precedente é o que vence. O comportamento adaptado do ser humano passou por uma série de transformações por meio da evolução da espécie, apresentando como fator prioritário a emoção. Esta molda o repertório comportamental do indivíduo, fenômeno denominado por Vallon
de atividade próprio-plástica. Já o pensamento é responsável por selecionar os comportamentos para cada situação. O corpo é a principal matéria-prima da emoção. Por meio daquele, o indivíduo sente dor ou prazer, os quais deflagram sentimentos que podem ser de angústia, tristeza, alegria ou satisfação, bem como emoções de fundo de mal-estar e bem-estar. Novamente trato do capítulo 1 sobre emoção, sentimento e socialização, que trata sobre as emoções, os sentimentos e a emoção de fundo. Dá uma olhada lá, ok? Todavia, durante o processamento dos estímulos, o córtex pré-frontal lateral informa o córtex motor sobre as mudanças que devem ser feitas no corpo em resposta à ativação afetiva, ao mesmo tempo que informa a área somatosensorial. Essa última é responsável por incitar os sentimentos. Ademais, durante a resposta emocional, são acionadas concomitantemente a atenção e a memória de trabalho, atuando em conjunto para a geração de energia direcionada às ações exteriores, comportamento e movimento, e internas, a animação do pensamento do indivíduo. Em uma dada situação, o cérebro precisa correlacionar informações do meio externo, o estímulo, com o estado do corpo e o estado emocional do indivíduo. Entre os sinais do corpo e os estímulos que causam a emoção estão as zonas de convergência de informações, que processam as informações a nível intermediário. Esse mecanismo atua por meio de a área senso-perceptivo, produz a representação de um dado estímulo causador do estado emocional em uma imagem mental. A área somatosensorial representa o estado do corpo e uma imagem corporal. As zonas de convergência representam intermediariamente as informações que recebe das duas áreas anteriores. Desse modo, gera uma representação intermediária que preserva a ordem cerebral, mantém a atividade, a atenção no estímulo e no corpo do indivíduo. As áreas envolvidas no processamento intermediário são o tálamo, o córtex frontal e as áreas subcorticais. Os marcadores somáticos
também chamados de biomarcadores. Foram bem estudados e fundamentados por Damasio. Segundo o autor, esses são alterações fisiológicas incitadas por impulsos instintivos de sobrevivência, ativados em momentos nos quais o sujeito precisa se autopreservar. A reação fisiológica, o marcador, é um dispositivo automático de preservação, estabelecido pela atenção em uma área de representação, mantida ativa na memória e trabalho. O biomarcador está diretamente ligado à educação e à cultura do indivíduo, os quais geraram crenças sobre o que é bom e o que é mal para ele mesmo. Os marcadores somáticos caracterizam-se como estados somáticos: aperto no peito, na boca do estômago, calafrios pelo corpo, entre outros. Deflagrados por emoções que moldam as decisões do indivíduo, visto que estão relacionados a punições e recompensas recebidas nos primeiros anos de vida do indivíduo. Porém, na vida adulta, por meio da soma de experiências, a categorização de experiências, frente a situações repetitivas, a influência dos marcadores somáticos adquiridos na infância diminui de força, favorecendo a autonomia do indivíduo para tomadas de decisões. Contudo, outros marcadores podem surgir na vida adulta, incitados por situações estressantes que causaram dor, sofrimento e até mesmo trauma, bem como há marcadores agradáveis, trazendo bem-estar, relaxamento e prazer. Desse modo, os marcadores somáticos podem favorecer o comportamento de aproximação ou afastamento de situações. Há um mecanismo inconsciente do biomarcador, quando esse não passa pela atenção. Assim, o indivíduo age de uma forma sem refletir ou decidir, exibindo um comportamento sem controle da vontade. Esse fenômeno é denominado de mecanismo oculto do marcador somático. A via de transmissão do mecanismo oculto ativa os núcleos neurotransmissores do tronco encefálico e, por meio desses, interferem nos processos cognitivos, influenciando a tomada de decisão e o comportamento do indivíduo. Por outro lado, quando o indivíduo percebe conscientemente, esse pensa e decide sobre estímulo aversivo. O corpo se altera frente ao pensamento da situação e registra o estado somático,
seguindo para a ativação do sistema nervoso autônomo, incitando o sistema endócrino. Tudo indica que o marcador somático é precedente ao processo cognitivo de análise e avaliação do estímulo e, portanto, ativa a cascata de excitação do organismo vinculada à resposta de recompensa e punição e à autopreservação. Um outro fator positivo dos marcadores somáticos está nas situações de tomada de decisão nos domínios pessoal e social. O biomarcador permite que imagens internas ligadas a emoções e vínculos sociais sejam consultadas e consideradas antecipatoriamente à reflexão racional, preservando dessa forma os relacionamentos. Ao terceiro vídeo sobre emoção, sentimento e socialização. Trataremos hoje do modelo modal da emoção, que trata do quê? Da geração da emoção. Então, a geração da emoção é um processo progressivo, não é um ponto único de disparo. Por meio das características centrais da emoção, como atenção direcionada para metas relevantes, inibição de estímulos irrelevantes, a experiência subjetiva, o comportamento e as respostas fisiológicas podem constituir o modelo modal da emoção, que tem como finalidade tratar a relação situação-indivíduo que atrai a atenção da pessoa. Esse processo parece ser influenciado pela intuição. Então, o que seria a intuição, né? De acordo com Damasio, a intuição é um marcador somático oculto que eu tratei no vídeo anterior, né? No vídeo 2, de emoção, sentimento e socialização 2. Né? Então ali foi tratado especificamente sobre os marcadores somáticos. Dá uma olhadinha ali, tá? Vídeo 2. E a intuição então é definida como um mecanismo oculto, inconsciente, para a tomada de decisão e resolução de problemas. Está vinculado ao sistema de marcador somático, como tratei aqui, ok? Bom, o modelo modal da emoção demonstra o processo de resposta à atenção, situação vivenciada pelo indivíduo. Então aqui nós temos uma representação, né, de como é que funciona o modelo modal da emoção. Dada a situação, né, ela ocorre aqui, né, essa dada situação, ela vai deflagrar atos cognitivos. Quais seriam os atos cognitivos deflagrados? A atenção e a avaliação cognitiva. Após essa avaliação, a pessoa responde à dada situação, né? Então, a situação inicial é um evento relevante, pode advir do meio externo ou interno. O interno seria a situação relevante psicologicamente, que é baseada na representação mental. A representação mental é importante vocês verem no vídeo de pensamento 3, né, que eu deixei ali para vocês também, tá? Nas funções executivas tem o pensamento 3, ele trata das representações mentais, tá ok? Então, voltando aqui, né? Então, essa situação é analisada por diferentes caminhos, além de ser focada em estimativas individuais, como que a familiaridade com o evento,
a valência emocional, se é agradável ou desagradável, e a relevância da situação, que proporcionam altas respostas emocionais no indivíduo. Então, as respostas emocionais geradas por essa avaliação estão diretamente envolvidas com as mudanças no sistema de respostas comportamentais e neurobiológicas. Então, a emoção interfere na situação, podendo mudá-la em dado momento. Então, por meio desse esquema aqui que eu estou apresentando para vocês, é possível observar que o resultado de uma situação emocional realimenta o evento inicial. Ok? Então, aqui, ó. O primeiro caminho da realimentação. Então, no modelo modal da emoção, essa representação, ela determina o primeiro caminho da realimentação da resposta à situação. São aspectos recursivos do modelo modal da emoção. Aguenta aí que nós já vamos tratar sobre os aspectos recursivos, tá? Mas o bom é que vocês devam entender que, dada a situação, ela vai deflagrar atos cognitivos e uma ação que é a tal da resposta. Aqui nós vamos tratar como resposta emocional. E essa resposta emocional, ela vai realimentar a situação. É isso que vocês precisam saber, ok? Porém, o sistema é dinâmico, tá? E envolve várias respostas emocionais. Então, vamos ver aqui. Essa representação, ela é idêntica ao modelo anterior. Aqui, então, você vê que tem dada a situação, aqui os atos cognitivos, então a atenção e avaliação e a resposta emocional. No entanto, como o sistema é dinâmico, ele envolve várias respostas emocionais. Então, aqui você vai ver que essa situação demarca essa resposta. A situação linha, que é na sequência da resposta emocional anterior, vai deflagrar a resposta linha, que será responsável pela situação duas linhas. E essa situação duas linhas vai determinar a resposta emocional duas linhas, tá? Então, esse aqui é o segundo caminho de realimentação da resposta à situação, dos aspectos recursivos do modelo modal da emoção, tá? Então, ao avaliar detalhadamente um evento, percebe-se que há outros esquemas na situação, o que significa que há mais estímulos emocionais modificando a situação. Vejam aqui, novamente, resposta emocional linha, resposta emocional duas linhas. E o ambiente onde o indivíduo está inserido, que é a situação. Situação linha, situação duas linhas, tá? Esse fenômeno é denominado de processo recursivo da emoção, tá ok? Todo esse processo aqui é o processo recursivo da emoção. Bom, o aspecto recursivo, ele define-se como um feedback da resposta emocional à situação inicial. A emoção provoca alterações, não apenas na resposta emocional,
representada por R, R', R duas linhas. Mas também na situação 1, situação uma linha, situação duas linhas, dos envolvidos em dado contexto. Bom, para vocês entenderem melhor o modelo modal da emoção, eu trago para vocês agora um exemplo, uma ficção, tá? Sobre a questão da situação e a resposta emocional, né? Dos aspectos recursivos, tá? Então a proposta que eu trago aqui para vocês, explicando o aspecto recorrente ou recursivo da emoção, o exemplo então fictício é um casal na faixa de 70 anos, onde há uma proposta da esposa para o marido de visitar os parentes dela, ok? Então, exemplo então, esse casal então está na faixa de 70 anos, ambos são aposentados, com uma situação financeira estável, eles têm 2 filhos adultos e casados que moram próximos da casa dos pais. A esposa, ela está com saudade dos parentes que moram em outra cidade. Para ela seria possível fazer uma viagem, pois o casal não tem compromissos imediatos, detém recursos financeiros suficientes e os filhos podem cuidar da casa, né? Então a senhora pensou em propor a viagem para o esposo, né? Ela olhou para ele estava assistindo televisão, sentado confortavelmente no sofá, né? E ela pensou, bom, agora seria um bom momento, né? Um momento propício para conversar com ele sobre isso. O esposo estava vendo essa TV, bem focado na TV, né? E aí a esposa chegou, né? Ele continuou vendo TV mesmo com ela próxima dele. Mas quando ela começou a falar, ele focou a atenção na esposa. A ouviu por poucos segundos e logo voltou a atenção para a TV. Ela o questiona, né, de efetuar a viagem. Ele diz que não quer ir, sem tirar os olhos da televisão. Ademais, ele não quer que ela vá sozinha visitá-los, pois ele não gosta dos familiares da esposa. A esposa tenta argumentar de modo amoroso, apresentando os pontos positivos da viagem. Ele não responde e continua a olhar a TV. Nesse momento, a mulher fica zangada e se afasta do esposo. O homem mantém-se firme e irredutível. Não quer de modo algum viajar para ver os parentes da esposa. Instala-se um mal-estar, onde um fica na sala e o outro na cozinha e sem ninguém falar nada, sem conversar. À noite, a esposa vai dormir e o esposo ainda fica na sala. Contudo, ela não consegue reter a emoção e começa a soluçar, a chorar. Ele a escuta e resolve pedir desculpas. Nesse momento, ela para de chorar, fica um pouco confusa, porém, logo consegue refletir sobre a situação. Estabiliza o seu emocional e aí questiona novamente o esposo sobre a viagem e o porquê de não querer ver os familiares dela, né? Então, nessa situação, podemos ver aqui o esquema anterior apresentado, né? Então, os aspectos recorrentes recursivos da emoção, referente ao exemplo, um casal de faixa etária de 70 anos, e a proposta de visitar os parentes da esposa. Então, a situação aqui tratada, a primeira, é quando o esposo não quer ir porque ele não gosta dos familiares da esposa. Foi no momento que ele falou que não. Na sequência, passa-se aqui
os atos cognitivos na mente da esposa. E a resposta emocional dela foi ficar zangada. A situação linha foi a situação de um ficar na sala e o outro na cozinha, com um mal-estar instalado, nenhum dos dois conversando ou dando o braço a torcer. A resposta linha é quando a esposa começa a chorar. A situação duas linhas foi quando o esposo escutou a esposa, ele vai até ela e pede desculpas. E a resposta emocional da esposa, ela ficou um pouco confusa, mas conseguiu refletir sobre a situação e estabilizar o seu emocional. Então agora o modelo modal de pontos da regulação emocional. Bom, o modelo modal apresenta 5 pontos para a regulação emocional. A seleção da situação, a modificação da situação, a organização da atenção, a mudança cognitiva e a modulação da resposta. Então aqui, voltando à situação, ao esquema anterior, apresentados para vocês, nós temos aqui a seleção da situação. A seleção da situação, ela envolve a seleção de ações que produzem mais ou menos emoção, o que determina a situação como agradável ou desagradável. Por exemplo, é a escolha do momento propício feito pela esposa na história anteriormente mencionada. Após a seleção da situação, há a modificação da situação. É uma nova situação. Havia uma situação anterior à seleção da situação, ela selecionou a situação e aí houve uma resposta e modificou essa situação. Então, a modificação da situação é o esforço empregado para alterar a situação e assim modificar o impacto da resposta emocional. O exemplo tratado aqui foi o momento quando a esposa tenta argumentar de modo amoroso, Após a modificação da situação, tem a organização da atenção. A organização da atenção ocorre quando o indivíduo direciona a sua atenção para dentro do evento, ordenando assim a influência de sua emoção. A organização da atenção é considerada a versão interna da seleção da situação. Assim, a organização da atenção pode ser vista na história quando a esposa foca sua atenção em apresentar a proposta a seu esposo. Veja, aqui é como se fosse a seleção da situação, porém é interna, tá? Isso ocorre dentro da pessoa.
Após a organização da atenção, há uma mudança cognitiva. A mudança cognitiva, ela refere-se à capacidade de avaliar ou reavaliar a situação, coordenando os pensamentos para refletir de modo realista, o que altera a significância emocional do evento. Isso ocorre porque modifica a imagem mental. Vocês lembram da imagem mental que eu tratei no pensamento 3? A transição entre o sensório, motor e pré-operatório? Gente, ali é o início da formação da imagem mental, né? No humano, né? Na pessoa. Então, se vocês querem saber melhor sobre imagem mental, volto nesse vídeo, ali eu tenho a definição. Eu deixei para vocês a definiçãozinha sobre imagem mental, tá ok? Então, seguindo aqui, ó. Então, isso ocorre porque é uma modificação dessa imagem mental, também chamada de representação da situação, o que favorece olhar para pontos de vista do evento antes não vistos. Por exemplo, no instante em que a esposa para de chorar, fica um pouco confusa e inicia a reflexão sobre a situação. Então, após a mudança cognitiva, nós temos a modulação da resposta. A modulação da resposta ocorre após a tendência da resposta ter sido iniciada. Relaciona-se com a mudança de comportamento que altera o emocional. Bom, quem é da terapia cognitiva comportamental entende que há uma relação entre pensamento, emoção e comportamento. Aqui é um foco similar, tá? É no mesmo sentido que a terapia cognitiva comportamental. Então, relaciona-se à mudança do comportamento que altera o emocional. O exemplo aqui é o instante em que a esposa consegue estabilizar o seu emocional e ouvir o seu esposo. Ela questiona e ela ouve o seu esposo, ok? Bom, a conclusão dessas implicações considera a teoria funcionalista da emoção, a qual evidencia que as alternativas de respostas adaptadas podem variar significativamente em diferentes situações. A avaliação destas amplia as diferenças individuais de cada resposta em sua capacidade de regulação da emoção. Vocês viram ali que no modelo modal são várias situações, situação, uma linha, situação, duas linhas, resposta emocional uma linha, resposta emocional, duas linhas, tá ok? Deve incorporar a atenção para contextualizar quais emoções individuais são expressas e as consequências adaptativas dessas emoções. Então, a alteração emocional, a resposta emocional, ela interfere sobre a situação. A situação interfere sobre o emocional. E a emoção interfere e altera a situação.
Os valores culturais são significativos para a determinação que constitui as alternativas de resposta adaptativa. O que significa isso? O comportamento da esposa e do marido. São um casal de 70 anos. Ela conversa com ele, ela não determina, ela não impõe. Ela tenta de modo amoroso convencer o marido. Ela não consegue, ela se afasta, vai para a cozinha, né? Depois disso ela vai para a cama. Ela poderia, outra mulher, outro casal poderia ter uma reação diferente, mas o que está valendo aqui são os valores culturais. Então, para esse casal de 70 anos, esses são os papéis de gênero. São assim, nesse caso, no caso deles, esse é o modo que eles se comportam. Ok? Trataremos especificamente sobre a regulação emocional. Origem e desenvolvimento da regulação emocional. Então, a regulação emocional, ela inicia na infância. Momento este importante para o desenvolvimento da neurobiologia, da personalidade, do pensamento, da linguagem e das relações interpessoais. Vou citar aqui uma playlist que eu deixei preparada para vocês, que é sobre neurociência, funções executivas, onde vocês vão encontrar a definição e os conceitos, né, sobre o desenvolvimento do pensamento e da linguagem, tá? É importante vocês darem uma olhada nesses vídeos para compreender a regulação emocional, tá ok? Com a aquisição da linguagem, a emoção passa a ser expressa, entendida, conduzida e administrada. O vídeo 3 do pensamento, né? Então é neurociências, pensamento 3, período pré-operatório de 2 a 7 anos, tem conceito da linguagem, né? Os primeiros passos do desenvolvimento da linguagem. E ali tem o discurso interno. O discurso interno, ele é um ato cognitivo importante para a regulação emocional. Então, para vocês entenderem melhor o processo de regulação emocional, eu indico para vocês esse vídeo, né? Vejam esse vídeo, juntem com esse outro vídeo sobre emoção para compreender. A emoção, o comportamento, a linguagem, o pensamento, a atenção, eles não são atos cognitivos sozinhos. Você não consegue separá-los. Então é importante você ter uma noção holística, ter uma noção do todo para compreender cada um, ok? Diferenças individuais na capacidade de regulação emocional desenvolvem-se em conjunto com a personalidade. Ademais, a mudança e o desenvolvimento da regulação emocional seguem um contínuo até e por toda a vida adulta. Para compreender a regulação emocional, é preciso saber que o indivíduo pode controlar sua emoção, seja essa funcional ou disfuncional, diminuindo-a ou a aumentando. Novamente eu faço um parêntese, onde eu trato sobre a regulação emocional,
né? Aqui eu trago para vocês um vídeo que é Lidando com as Emoções. É um vídeo de terapia cognitiva comportamental, onde explica a ligação entre o pensamento, a emoção e o comportamento, né? Então, esse controle emocional é possível ser feito pelas funções cognitivas, principalmente pelo pensamento, tá? Então, dá uma olhada também nesse vídeo, vocês vão entender melhor como é esse controle, como se dá esse controle emocional. A princípio, a emoção é consciente. Porém, após o acontecimento do episódio, essa se torna inconsciente, que seria uma resposta automática. Tá? Isso ocorre porque o esforço para controlar a emoção consciente é maior do que controlá-la pelo modo inconsciente automático. A regulação da emoção pode produzir pensamentos, né, para controlar a emoção. Então, como eu relatei para vocês, a relação do pensamento, emoção e comportamento, né, que é o modelo, né, cognitivo da terapia cognitiva comportamental, que trata que a emoção ela é deflagrada por pensamentos ou comportamentos, e o próprio pensamento e o comportamento pode controlá-lo. Como também a emoção tem influência sobre o pensamento e sobre o comportamento, tá? Então, empregando estratégias cognitivas e a empatia, então o que seria isso? São estratégias que são empregadas para, principalmente em terapia cognitiva, para o controle dos pensamentos disfuncionais que vão levar ao controle emocional, tá? E a empatia seria o comportamento, a ligação que você tem com essas outras pessoas, ao próprio pôr-se no lugar do outro, né? E que pôr-se no lugar do outro e ter um vínculo estabelecido com o outro faz com que você controle as emoções negativas também. As características da regulação emocional. Então, a emoção ela é disparada quando o indivíduo presta atenção em uma situação e a percebe como relevante para suas metas. Bom, novamente vou citar um outro vídeo que eu preparei também para vocês. Esse vídeo está no YouTube. Ele é o vídeo número 1, tá? Do Emoção, Sentimento e Socialização. Ali ele trata da relação entre as metas de vida e a emoção, tá? Então eu não vou me ater aqui nessa explicação porque eu já tenho um vídeo explicando sobre isso. Dá uma olhadinha nesse vídeo também, ok? Então as metas podem ser duráveis, né? Que elas são animadas por reforço, né? Por exemplo, você está estudando uma língua estrangeira, né? E qual é o seu objetivo? É realizar uma viagem ao exterior. Então, você acaba com a própria idealização, com a própria meta de vida, reforçando o seu comportamento de estudar, né? E essas metas, elas auxiliam aqui na emoção, elas têm uma ligação com a emoção. Outro tipo são as transitórias. Então, as metas elas podem ser duráveis, como essa de estudar a língua estrangeira, ou transitórias, quando você presta atenção num programa de TV. De repente você olhou, viu um jornal, né, e tal. Essa é transitória, tá? Ela é de curto prazo. A outra tem uma dedicação de maior prazo.
Elas também podem ser, né? As metas podem ser centrais, é quando o indivíduo volta a olhar para si mesmo, tá? E elas estão relacionadas à sobrevivência e à autorrealização do indivíduo. Ou são periféricas, né? Quando você está executando alguma atividade, pode ser leitura, pode estar sendo lavando louça, né? Elas também podem ser conscientes e complexas quando você realiza um planejamento, né, para adquirir um bem ou um objetivo. Isso demarca que as suas metas são conscientes e complexas. Ou inconscientes e simples, quando você age assim, um pouco sobre impulso ou não pensa muito e acaba executando uma ação que traz consequências, né? Ela pode ser uma parte extensa, além do sujeito, além do indivíduo, né? É compreendida pelas outras pessoas, né? Importante para essa pessoa, para esse indivíduo. Exemplo, quando você planeja uma atividade em família, quando você planeja executar a compra de um bem, de uma casa para melhorar, né, essa questão da sua família. Ou elas são altamente individuais, né, quando elas são focadas em si mesmo. Aqui eu trouxe um pouco mais do extremo de focar em si mesmo, como um silêncio meditativo sobre o vazio da mente. Quando a pessoa centra, fica consigo mesmo, não tem mais nada influenciando, apenas ela está consigo mesma, né, com o olhar voltado para si. Então, todas essas metas precisam de um certo recurso direcionado para o sentido situacional do indivíduo, tá? Esse sentido proporciona a intensificação da emoção. Quando o sentido muda, a emoção altera também. Eu não sei se vocês viram o vídeo anterior, que é a de emoção, sentimento, socialização 3, tá? É exatamente sobre o modelo modal da emoção que está falando aqui, tá? Se não viram, dá uma olhadinha lá, tá ok? São 5, né? O vídeo 5. E irei tratar das áreas corticais e subcorticais envolvidas na emoção. Bom, as áreas relacionadas à emoção são várias, de ambos os hemisférios e trabalham em conjunto, sendo o neocórtex, áreas subcorticais e o tronco encefálico. Essas regiões estão interligadas segundo o sistema de redes neurofuncionais, a hierarquia de processamento emocional, da emoção primária, secundária e de fundo, e o sistema de regulação emocional. Ocupando dessa forma áreas bastante extensas no encéfalo. Bom, eu tratei no vídeo Psicologia, Neurociência, Emoção, Sentimento e Socialização 1 sobre as emoções primárias, secundárias e de fundo. Então, se vocês tiverem interesse, né, seria interessante aqui vocês darem uma olhadinha nesses vídeos, tá? Bom,
Então, as áreas corticais e subcorticais, né, estão relacionadas ao comportamento emocional. E aqui trago para vocês as áreas envolvidas em aspectos internos, aspectos subjetivos, né? Então, as áreas envolvidas são o pré-frontal, sistema límbico e o hipotálamo. O lóbulo pré-frontal, ele trata da regulação emocional. O sistema límbico, do processamento emocional. O hipotálamo, ele é o coordenador dos processos emocionais. E aí ele regula o sistema nervoso autônomo, o sistema endócrino, os processos motivacionais e a área de recompensa. Já os fatores externos, né, a expressão emocional, né, o que pode ser visto pelos outros, né, o órgão efetor é o tronco encefálico. E ele regula o sistema nervoso periférico, autônomo, sistema endócrino, tem o controle visceral, o do comportamento do sujeito, as expressões, né, a agitação ou apatia, né, o comportamento como um todo. Ele também modula o córtex e as áreas subcorticais. Bom, o sistema límbico, né? O sistema límbico, ele é constituído por várias regiões encefálicas que trabalham em conjunto para a regulação emocional, né? Então, envolve-se a regulação dos processos emocionais, também a regulação do sistema nervoso autônomo, participam da regulação do sistema endócrino, regula os processos motivacionais essenciais à sobrevivência da espécie e alguns componentes do sistema límbico estão ligados diretamente ao mecanismo de memória e de aprendizado. Há uma região interhemisférica no sistema límbico em circuito fechado, denominado de circuito de Papez. E ele é composto por regiões. O hipocampo, o fórnix, os corpos mamilares, o hipotálamo, os núcleos talâmicos anteriores e o giro do cíngulo anterior. Aqui então temos uma representação do circuito de Papez, onde você pode observar aqui os corpos mamilares, o hipotálamo, a amígdala, tá? Aqui estão os núcleos talâmicos anteriores. Nessa região fica o giro do cíngulo anterior. Aqui fica o hipotálamo, né? Então, essa aqui é a representação do circuito de Papez. Bom, o sistema límbico emprega o circuito de Papez para o processamento de informações. Então, aqui nós temos os mecanismos de origem das áreas somáticas do corpo e os provenientes das áreas sensório-perceptivas, né? São os impulsos somáticos originados na periferia, que são encaminhados via aferências para o hipotálamo e aos corpos mamilares.
Esses, por sua vez, enviam-nos para o trato mamilo-talâmico, aos núcleos anteriores do tálamo, e então passam para o giro do cíngulo, finalizando no córtex pré-frontal medial. Os mecanismos internos relacionam as informações sensoriais, bem como as imagens mentais processadas pelo córtex cerebral através do sistema cognitivo e emocional. Fariam o caminho oposto das informações somáticas iniciados por envios aferentes ao hipotálamo, e desses seguindo para o fórnix e para os corpos mamilares, fechando o circuito cerebral das emoções. Aqui eu apresento para vocês o vídeo Psicologia, Neurociência, Pensamento 3, transição entre o sensório motor e o pré-operatório, onde trata da imagem mental, caso vocês não saibam o que são as imagens mentais, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Bom, as áreas límbicas, elas estão envolvidas com um padrão de comportamento, um padrão emocional comportamental, né? E as áreas aqui apresentadas, elas estão relacionadas a esse comportamento. Então podemos ver aqui o comportamento predatório agressivo. A área envolvida é a área septal. A agressividade defensiva envolve várias áreas límbicas, como estria terminal, o hipotálamo medial, a porção cinzenta central do mesencéfalo. O comportamento de luta e fuga é a amígdala que é responsável. A evitação ativa é o feixe prosencéfalo medial e o hipotálamo lateral. O controle de impulsos, a área septal medial. E o comportamento de inibição é o hipocampo, o córtex frontal orbital e o núcleo caudado. Então, a área pré-frontal. O córtex pré-frontal esquerdo, ele hospeda metas positivas e a geração de emoções positivas. Tendem a ser mais fortemente ativado. E o indivíduo pode experienciar mais emoções positivas. Já o córtex pré-frontal direito é especializado em metas de evitação e emoções negativas. A sua forte ativação é acompanhada por sentimentos negativos. O giro do cíngulo. O giro do cíngulo, ele é responsável pelos processamentos de dados de emoções, da atenção e da memória de trabalho, para executar a ação interna, o processamento do pensamento e do sentimento, como também a ação externa, a do movimento. É uma região receptora de experiência emocional. O processamento e o controle emocional ocorrem no córtex do cíngulo anterior. Contorna o corpo caloso, ligando-se ao giro parahipocampal, pelo istmo do giro do cíngulo, e é percorrido por um feixe de fibras, o fascículo do cíngulo. Ademais, a simples secção do fascículo do cíngulo interrompe o ciclo de Papez. A área hipocampal
tem um importante papel na expressão emocional e na memória emocional, bem como processamento de informações emocionais pelo hipocampo, favorecendo o processo de retenção e consolidação de novas informações na memória de longa duração. As lesões podem causar aumento da reatividade emocional pela agressividade. O lóbulo parietal direito relaciona-se principalmente com a emoção e a imagem corporal. Recebe as informações de aferências da amígdala e, desse modo, os estímulos emocionais são integrados a aspectos objetivos da consciência e da memória declarativa. A amígdala é o núcleo da base, está envolvida com a expressão do medo, bem como da satisfação e de reações motivacionais, como fome, sede, etc. Está relacionada aos processamentos de emoções inconscientes e conscientes. Situa-se no lóbulo temporal medial, próximo ao úncus e em relação com a cauda do núcleo caudado. É constituída de numerosos subnúcleos. O núcleo lateral da amígdala relaciona-se com os aspectos sensoperceptivos da emoção, enquanto o núcleo central vincula-se aos sistemas de eferência emocional. A área septal compreende um grupo de neurônios de disposições subcorticais. Relaciona-se com o sistema de recompensa, envolvendo o neurotransmissor dopamina. E é um dos centros do prazer e da dor. Também está envolvido com a regulação das atividades viscerais. Núcleos mamilares fazem parte do hipotálamo, recebem aferências do hipocampo que chega pelo fórnix e se projetam eferências pelo fascículo mamilo-talâmico para os núcleos anteriores do tálamo e para a formação reticular pelo fascículo mamilo-tegumentar. Núcleos rabinulares situam-se na região do trígono das rabênulas do epitálamo. Recebem fibras aferentes pela estria medular e projetam-se para o núcleo interpendicular do mesencéfalo. O tálamo está relacionado com a reatividade emocional, ou seja, a capacidade do indivíduo ser influenciado afetivamente por estímulos externos. O hipotálamo apresenta o papel primordial na coordenação e integração das expressões periféricas da emoção, bem como na regulação do comportamento emocional. Assim,
ao receber os processamentos do neocórtex, o qual codifica as experiências afetivas do indivíduo e lhe atribui significado, essas informações são em seguida elaboradas psicofisiologicamente pelo hipotálamo, que integra várias entradas de impulsos, assegurando a boa organização, coerência, ambiente apropriado para as respostas somáticas. Após esse processamento, as emoções são expressas no sistema nervoso autônomo, no qual realiza a modulação do reflexo visceral e o comportamento do indivíduo. O tronco encefálico é uma região do sistema nervoso central que apresenta importante papel no controle visceral e comportamental do indivíduo. O papel principal do tronco encefálico na emoção é efetuador, expressando as manifestações emocionais. A ativação das áreas do tronco encefálico provocam estados emocionais e manifestações periféricas autônomas, no sistema simpático e parasimpático, exibidos na forma de choro, alterações fisionômicas, sudorese, salivação e aumento do ritmo cardíaco. Circuitos frontocorticais. Estão relacionados com as funções cognitivas, regulação e comprometimento emocional. Observa-se aqui que o córtex frontal dorsolateral envia eferências para o núcleo caudado dorsolateral, que por sua vez envia eferências para o globo pálido lateral, dorso medial e substância negra, terminando no tálamo ventral anterior dorso medial. Esse circuito, quando é lesado, ocorre a depressão. Já o córtex frontal orbital envia eferências para o núcleo caudado ventro medial, que por sua vez envia eferências para o globo pálido, medial, dorso medial e substância negra, que contacta com eferências o tálamo ventral anterior dorso medial. E esse circuito, quando ocorrem problemas, lesões, demarca a mania, desenvolve a mania. Esse terceiro circuito, o do giro do cíngulo anterior, envia eferências para o núcleo accumbens, que por sua vez envia eferências para o globo pálido, rostral lateral da substância negra, que envia eferências para o tálamo dorso medial. Quando esse circuito tem problemas, há alteração da motivação, Pode haver até apatia. Para melhor entender esses circuitos frontocorticais, eu indico para vocês o vídeo Psicologia, Neurociência, Funções Executivas, que eu deixei ali para vocês. Ali trata das disfunções do córtex pré-frontal, tá? Aí vocês podem aprofundar um pouco mais sobre esses circuitos, ok? Conexões eferentes. As conexões eferentes do sistema límbico com o hipotálamo e a formação reticular apresentam a função de atuarem sobre os mecanismos efetores, os quais ativam os componentes periféricos e a expressão dos processos emocionais, bem como controlam
a atividade do sistema nervoso autônomo. Isso ocorre porque o hipotálamo e a formação reticular exibem conexões diretas com os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo, fator primordial para a expressão da emoção. Então, pessoal, é isso por hoje. O próximo vídeo será sobre terapia cognitivo-comportamental. E se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Obrigada!